trouxe uma meditação para refletirmos aqui. Alguém pode me ensinar? É o Rafael. Muito bem, então, isso, obrigado. Então, nosso tema é esse: desafios para a juventude cristã. E como existem inúmeros desafios para a juventude cristã, selecionamos apenas 3 para a gente estar trabalhando hoje. Senão, aí teríamos que fazer vigília e tal. Então, nós vamos trabalhar esses 3: espiritualidade, redes sociais e sexualidade. Penso que esses 3 temas que estaremos, esses 3 desafios que estaremos refletindo, será de grande importância para a vida de todos nós que aqui estamos. Estamos vivendo um contexto em que, especialmente com o surgimento das mídias sociais, estamos vivendo um contexto que eu julgo difícil, porque com a explosão da tecnologia da informação, termina que nós, os mais adultos, mais maduros, não tínhamos tanta habilidade, não temos tanta habilidade para domínio, e vocês, jovens, adolescentes, que têm mais habilidade de domínio, talvez não tenham a maturidade para fazer um julgamento entre aquilo que seria de fato útil e aquilo que é arriscado, perigoso e até mesmo pecaminoso, né? Então, eu julgo que vivemos nessa conjuntura. Então, o que é que eu vim fazer aqui com esse tema? Eu vim trazer uma sugestão de pensamento para os adolescentes e jovens para pensarmos juntos. Vamos trabalhar uma queda de braço aqui. Nós, mais adultos, vamos render, dizendo: não, vocês são melhores que nós quanto ao uso da tecnologia, da informação, redes sociais, enfim. Agora, eu gostaria de pedir a vocês a humildade, né, de também acreditar que nós, que já vivemos um pouco mais, temos um pouco mais de juízo para dizer: ó, isso aqui é perigoso, isso aqui é arriscado, é melhor isso, é melhor mais isso. Combinado assim, jovens? Amém. Amém? Glória a Deus. Então tá. Com esse combinado aí, a gente vai então para esse tema que julgo bastante importante. Próximo slide, meu irmão, vamos lá. Introduzindo aí ao nosso assunto, eu trouxe alguns slides para leitura. Vivemos uma conjuntura em que a sociedade mundial enfrenta altos desafios chamados de desafios do século. Por exemplo, a desigualdade social, a globalização, as mudanças climáticas e a diversidade cultural, etc. Semelhantemente, no âmbito religioso e espiritual do século XXI, também trouxe desafios para o jovem cristão, em especial para os evangélicos protestantes e, mais especial ainda, os pentecostais. Próximo slide. Nesta nossa reflexão bíblica, abordaremos alguns temas que julgo de suma importância para os jovens cristãos no contexto atual. Haja vista que esses desafios vão além daqueles citados anteriormente. São eles, olha, o jovem em sua espiritualidade, o jovem cristão e as mídias e redes sociais, e a juventude cristã e a sexualidade. Assim, prosseguindo, nosso texto bíblico é esse que já foi lido, só repetindo ali, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um, preste atenção, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Então temos desses 3 versos bíblicos o que seria vontade de Deus para nós. Sabe o que é? Vontade de Deus para a nossa vida. Então a vontade de Deus resume em santificação. E ali dentro temos os processos para a santificação, que é saber usar o próprio corpo, não utilizando nos desejos da concupiscência, ok? Então saber usar é algo que a gente precisa às vezes aprender algo e, de outra parte, exercitar algo, tá bom, minha gente? Nossos objetivos
Primeiro, compreender o impacto da pós-modernidade sobre a espiritualidade, redes sociais e sexualidade da juventude cristã. Nós vamos fazer uma consideração, a princípio, sobre a pós-modernidade, o impacto da pós-modernidade sobre o mundo contemporâneo. E vamos perceber que isso causou um impacto muito grande na espiritualidade da juventude e trouxe, inclusive, problemas para que jovens lidem até no contexto, né, social e da sexualidade. O segundo objetivo é refletir sobre a influência das redes sociais na vida espiritual e nas relações interpessoais do jovem cristão. Aquilo que falei, a conjuntura que vivemos traz desafios e, às vezes, o uso das redes sociais e das mídias interfere, traz impactos negativos sobre a vida dos jovens, tanto no sentido social como espiritual. Próximo slide, terceiro objetivo, investigar como os valores bíblicos sobre santificação e pureza podem ser aplicados à realidade contemporânea. E por último, discutir a necessidade da santificação e sua influência na construção da identidade cristã. Por último, vamos refletir nisso. Continuando, vamos então às nossas considerações preliminares. O que disse para vocês, próximo slide, que vamos lá à introdução do nosso problema, no aspecto da pós-modernidade. Os tempos atuais apresentam desafios crescentes para a juventude cristã, sobretudo devido a fatores como o esfriamento da espiritualidade, o avanço das redes sociais e a banalização da sexualidade. Esses elementos contribuem para uma transformação cultural que afeta valores tradicionais e a construção da identidade cristã de espiritualidade. Então entendam, eu já disse que estamos vivendo uma conjuntura de transição. Eu diria transição no aspecto tecnológico, exatamente porque essa transição foi uma transição está sendo uma transição muito brusca, porque a explosão do avanço tecnológico na área da comunicação e mídia, ela pegou todo mundo de surpresa, veio rápido demais, e então não houve tempo suficiente para que os adultos aprendessem a manejar e a discernir primeiro, para ensinar os filhos, para então os filhos crescerem já orientados. Então essa conjuntura, ela assemelha em partes muito ao passado da história humana. E agora eu quero retornar com vocês em um outro momento para a gente entender melhor isso. Na Idade Média, durante o período da Idade Média, a sociedade vivia o que é conhecido ainda hoje, o período em que era valorizado o que chamamos de metanarrativas. As metanarrativas eram narrativas que dominavam um exemplo. Quando se tratava da verdade, a metanarrativa que discutia a verdade era uma metanarrativa que tratava a verdade como absoluta. E no tratamento da verdade absoluta, a metanarrativa durante a Idade Média tinha sua base na teologia. Portanto, durante a Idade Média, qualquer curso que a pessoa fosse fazer, preste atenção, isso é algo bem interessante, especialmente para vocês, adolescentes jovens. Naquela época, qualquer curso que a pessoa fosse fazer, a disciplina base do curso era teologia. Eu quero ser filósofo, tudo bem, você vai estudar filosofia, porém, a primeira disciplina, teologia. Não, eu não quero ser filósofo, eu quero ser médico, tudo bem, você vai estudar medicina, porém, a primeira disciplina, teologia. Então a teologia era a base da verdade no mundo da Idade Média, era a base da verdade. Então todo conhecimento, toda a ciência, tudo que você buscava era partindo da verdade, ou seja, partindo da teologia como base da verdade. Por isso, as ciências que foram construídas no período da Idade Média são ciências que, por mais que alguém tente combater, não consegue derrubar, porque são ciências que foram edificadas sobre a base da verdade e, portanto, elas terminam sendo indestrutíveis. Deixa eu só citar um exemplo. A genética, que hoje está em alta, né?
Hoje, a engenharia genética, hoje, ela desdobra cada vez mais. A genética foi criada por Gregor Mendel, que era um teólogo, um monge teólogo. Gregor Mendel desenvolveu a genética, inventou, né, vamos dizer assim, criou a genética partindo das suas experiências, partindo de sua prática. Foi ervilhas, né? Das ervilhas, exatamente, a prática de plantar ervilhas, selecionar ervilhas e cruzar ervilhas. Então Gregor Mendel se tornou um cientista na área da genética, que hoje, né, estamos falando, está sendo grandemente explorada, mas uma ciência que nasceu com um teólogo. Então, assim, só para vocês terem a noção, todo conhecimento científico construído na época da Idade Média permanecem inabaláveis, resistindo nos testes e possíveis a avanços. Agora, houve um período que substituiu a Idade Média, um período chamado de Iluminismo. Quando o Iluminismo avançou no mundo, o Iluminismo veio desmanchar o que a Idade Média havia construído. O que o Iluminismo fez foi tirar dos cursos a teologia, porque para o Iluminismo a teologia era uma disciplina que atrapalhava o conhecimento científico. Então preste atenção como que o sistema maligno age no mundo. Então tiraram a teologia de todos os cursos e passaram a chamar, e pode discutir isso, os iluministas passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Mas isso não é verdade, gente. Quantos já ouviram essa expressão, Idade das Trevas? Deixa eu ver, dos jovens, principalmente. Olha aí, se você não ouviu ainda, um dia você vai ouvir alguém discussão, a Idade das Trevas, Idade das Trevas. Esse cognome colocado na Idade Média de Idade das Trevas é um cognome colocado pelos iluministas. Daqui uns 200, 300 anos, se eles voltar, vamos chamar nós de Idade Média, porque eles não queriam que a verdade bíblica, teológica, aparecesse como importante. Então disseram que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Mas isso é tão mentira que o iluminismo surgiu aonde? Onde nasceu o iluminismo? Inglaterra. E em que período da história? Que está dentro da Idade Média. Então, como que uma Idade das Trevas vai gerar luz? Entenderam? Então, a mentira é tão descarada que eles colocam a Idade das Trevas, quando dentro dessas trevas, supostamente, surgiu o iluminismo. Então, não é verdade. A verdade é que o iluminismo, então, avançou pregando o ateísmo, desconstruindo a ideia sobre Deus. Então, o iluminismo pregou o ateísmo e o ateísmo avançou no mundo, até que chega a idade pós-moderna. Quando chega a idade pós-moderna, um outro pensamento surge, porque agora o ateísmo testado durante décadas perceberam que o ateísmo também não estava trazendo satisfação para os jovens em especial e para a sociedade, porque eles quiseram desmanchar a teologia, tirar Deus de cena, mas agora o ateísmo também não tinha explicações, não tinha avanços sobre determinados assuntos e terminou fracassando. Com o surgimento da idade pós-moderna, a idade pós-moderna resolveu fazer o seguinte: bom, então vamos tornar líquido todo o conhecimento. O conhecimento apregoado na Idade Média é relativo, o conhecimento apregoado pelo iluminismo é relativo. Então não existe verdade absoluta. Não tem verdade absoluta nem na Idade Média nem no iluminismo. Então agora é a era do relativismo. E o relativismo então passou a ser ensinado, a ser aplicado no mundo, de forma que agora a pós-modernidade prega e trabalha a desconstrução de conceitos e de conhecimentos e desconstrói, nesse caso, também os parâmetros sociais. Entenderam? Os parâmetros sociais são também desconstruídos. Por isso, vocês que nasceram já nesse período, eu ainda comentei com o pastor Marcos, hoje
eu consigo olhar um pouco para trás e olhar para o presente e avaliar o futuro. Então, quando discuto com os jovens esses temas, para mim eu tenho como um privilégio eu estar aqui para trazer essa sugestão de debate para vocês. Por quê? Fico observando os desafios para vocês que são muito mais caros. Um exemplo, eu que estou vindo de uma jornada um pouco lá atrás, já percebo esse problema que a sociedade enfrenta. Já percebo que a pós-modernidade é desafiadora. Agora, para quem já nasceu dentro de uma sociedade onde o relativismo já está alastrado, as desconstruções já estão em evidência, em iminência. E daí? Para quem está nesse ambiente, parece ser normal essa situação, essa condição. Parece estar normal. Agora, para quem está vindo de uma geração passada, aí a gente percebe que não está normal. E é isso que eu vim trazer para vocês, essa noção, tá bom? Então nós vamos perceber exatamente isso, como é que a pós-modernidade traz desafio para vocês. E eu quero hoje trazer um startzinho para você começar a pensar que você está no meio de um ambiente cultural, social, que quer de fato te induzir, te levar para um estreito na vida, para a percepção de uma verdade fatiada, uma verdade bem estreitinha. É como se o mundo tivesse sido fatiado no período pós-moderno, é como se o mundo tivesse fatiado em diversas janelas, e que cada uma dessas tem uma verdade para te oferecer. E agora você pode escolher qual a verdade que você prefere. Entenderam? Isso é tão, só para a gente dar um saltozinho, isso é tão prático hoje na rede social, que, por exemplo, você não vai na rede social e vê tudo que está lá. Você procura só aquilo que você gosta de ver. É ou não é? Verdade. Então, tudo está fatiado, como em janelas que você pode escolher o que você quer. Então, vamos dar uma pausa, vamos para o próximo. O papel da pós-modernidade. Sim? Sim? Talvez muitos que, por algum motivo, pensem alguém mágico, né? O monge, na verdade, o monge eram os estudiosos da época. Logo depois do período da Idade Média, da patrística pré-escolar, as igrejas tinham internatos de pessoas que estudavam. E essas pessoas que estavam internadas, estudando teologia, filosofia, latim, grego, hebraico, essas pessoas eram chamadas de monges. Então foi o monge que falou da igreja evangélica. Muito obrigado. É que esse é um dos problemas de quem palestrante que é mais antigo. Às vezes a gente solta coisa e a gente esquece que a geração nova pode não conhecer. Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá. A pós-modernidade se caracteriza pela desconstrução das metanarrativas, ou seja, das grandes explicações que tradicionalmente estruturavam o conhecimento e a verdade. Com essa desconstrução, conceitos como sabedoria, inteligência e liberdade passaram a serem vistos de maneira fluida, dificultando a consolidação de valores estáveis e universais. Só para um exemplo aqui, eu acho que esse talvez seria um exemplo mais fácil de perceber em relação a essa desconstrução e a maneira fluida do conhecimento. Por exemplo, nesse período da pós-modernidade, como falei, primeiro tiraram, lá no iluminismo, tiraram a teologia da base. Agora, no período pós-moderno, a intenção é fatiar o conhecimento ao máximo que puderem para produzir uma ignorância, ainda que em nome da intelectualidade. Preste atenção, isso aqui é um pouco complexo, mas nós vamos tentar entender. Olha, eu te chamo de intelectual, mas te faço intelectual só em uma pequena fatia do conhecimento. Entendeu? Aí você fica todo faceiro, todo
exibido, né? Todo graduado, porque é doutor em tal e tal coisa, mas na verdade, eu coloquei em você uma venda que te faça ver apenas uma fatia do conhecimento. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é uma outra forma de analfabetismo. Irmão, segura aqui para mim. Eu vou só explicar para ele uma história que uma vez eu contava: os cegos e o elefante, certo? Só explicando essa questão que eles... Eu vi uma história uma vez, os cegos e o elefante, eles explicando quem que era Deus, né? Eles tinham 5 cegos, tudo que queriam conhecer o elefante, né? Eles explicam isso para dizer que todo mundo está certo sobre quem é Deus, né? Aí se um dia ia passando o elefante, o cego chegou tudo na orelha do elefante, aí disse: agora já sei o que é um elefante. O elefante é um negócio largo assim, mole. O outro grudou na pata do elefante, disse: agora já sei o que é um elefante. O elefante é igual um tronco assim grosso e tal. Outro grudou no rabo do elefante. E o elefante é um negócio fino, assim, comprido, né? Aí outro grudou na tromba do elefante. Eu sei que depois eles reuniram para discutir o que era o elefante. E aí, resumindo, no final das contas, todo mundo estava certo. E eles dizem, depois que eu descobri a moral da história, eles querem dizer que todas as religiões estão certas. E é errado essa... É uma concepção errada. Sim. Então, olha, é isso que Paulo escreveu aos Romanos, em capítulo 12, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, olha, seguindo o raciocínio, um exemplo, hoje, né, o incentivo aos estudos, para o jovem ir para a universidade e tal, o incentivo é muito grande, e de fato precisa ir mesmo. Agora, o que o jovem cristão precisa estar atento é isso que estamos dizendo: é que você vai chegar na universidade e você vai se tornar doutor, uma fatia do conhecimento. A janela que você escolher, aí você vai ser doutor nessa janela, mas quando te perguntar das demais, você vai se sentir um ignorante. Vai se sentir um ignorante. Por isso que eu disse que é uma outra forma de analfabetismo, porque te deixa doutor numa área e zero na outra. Uma das ciências mais práticas disso, que eu percebo hoje, é a medicina. Me desculpe se tem algum profissional da medicina, mas eu sou apaixonado pela medicina, talvez por isso que eu use essa questão. Então, olha, a medicina hoje, no meu tempo de criança, lá na minha infância, me lembro que eu tive um tio que teve câncer, um tumor na cabeça, e ele tratava com mineiros, São José do Rio Preto, São Paulo e tal. Naquela época, um médico clínico geral, ele tratava de gripe a câncer. Era assim. Chegava no consultório médico, se você tivesse gripe, ele te tratava. Mas se fosse câncer, não, vamos tratar. Então, o mesmo médico, dependendo do seu profissionalismo, o próprio médico tratava o paciente independente do problema de saúde que ele tinha. Mas aí, o sistema do mundo percebeu que isso não estava muito legal. Então, o que eles tinham que fazer? Porque um médico desse daí tinha muito conhecimento. Entenderam? Um médico desse, cara, detinha muito conhecimento da pessoa. O cara tratar de um ser humano, independente do problema de saúde, não pode. Esse cara tem que saber menos. Então, levam o jovem estudante de medicina e diz: agora você vai ser especialista em ortopedia. Aí, puxa vida, agora em ortopedia eu sou doutor agora, ortopedia. Aí tudo bem, os anos foram passando. Hoje tem ortopedista do pescoço para cima. Sofreu um acidente no ombro? Tem ortopedista especialista em ombro. Tem especialista em joelho, especialista em pé. Poxa, onde vai isso? Se o cara é especialista em ombro e eu chegar com o joelho machucado, eu vou te encaminhar para outro especialista. Não é a minha área. E aí, meu irmão, para piorar a situação, você vai
de especialista em especialista, e cada especialista tem uma verdade. No final da história você sai perguntando: o que é que eu vou fazer? Para vocês que nasceram nesse ambiente está normal, mas para mim não é normal. Agora há poucos dias com esse acidente sofrido no ombro, passei por 3 só. Passei pelo fisioterapeuta, pelo cirurgião e pelo ortopedista. No fim da história, o que é que eu vou fazer? Sim? Espera aí, Jorge. Espera aí, vai chegar o microfone. Pegar o microfone. Vou começar assim. Essa em relação ao como que é feito o tratamento da saúde. Eu falo assim, eu sou estudante de saúde. O tratamento feito na saúde é feito com multiprofissionalismo. Então, existem diversos profissionais da saúde que vão trabalhar para auxiliar na sua saúde. Não é porque existe um especialista que ele tem menos conhecimento que o outro. Um clínico geral, ele vai cuidar da sua saúde de forma generalizada, ele vai ter esse conhecimento geral. Aí, se, por exemplo, você tem um diagnóstico precoce de câncer, ele vai te indicar ao oncologista, porque ele tem um estudo específico para esse tipo de doença. Não é porque a pessoa se profissionaliza em uma área, especialista em uma área, que ele vai ter um conhecimento menor do que o outro. Não, se uma pessoa, por exemplo, está estudando oncologia, ele vai ajudar também a profissionais de oncologia. É da mesma forma teórico. Então, a ele estuda para trazer o ensinamento religioso para a igreja. Então, uma pessoa que ela está aprendendo agora sobre a religião, que ela tem um conhecimento generalizado, ela não pode ser especialista em outra área. Essa fatia, né, que o Senhor colocou, a igreja é assim. Nós somos uma unidade que é formada por sistemas. Os sistemas trabalham em comunhão para que o corpo trabalhe em efetividade. Então, quando o Senhor falou sobre o conhecimento ser específico, mas ser limitado, eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Não, eu entendo você, mas, por exemplo, por que, como você disse, claro, o médico, quando você está estudando a base da medicina, tudo bem, você está estudando conhecimento geral dentro desse nível, mas quando passa para o nível da especialidade, quantos diagnósticos precipitados são sugeridos por profissionais nesse caso? Vamos pensar no clínico geral. Quantos diagnósticos precipitados são sugeridos e quando chega no especialista não é aquilo? Então, o especialista, claro, ele tem sim um nível a mais de especialidade dentro da área. É isso que ele define. Entendeu? Então, nesse caso, é o que eu estava dizendo. No passado, quando um especialista conseguia tudo, conseguia fazer o tratamento, hoje depende do que você falou, da multiprofissionalidade, multiprofissionais trabalhando em cima de um caso. É exatamente isso. E quando me refiro a esse ponto, eu usei a medicina como exemplo apenas. Mas, por exemplo, quando se traz para a igreja, como você disse, dentro do conhecimento bíblico teológico, hoje está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E é isso que quero mais tarde falar sobre o perigo das mídias. Porque hoje as pessoas estão por aí se dizendo especialistas em tudo. Eu sou especialista nisso, eu nisso. Eu, por exemplo, fiz uma especialização em teologia pentecostal. Aí agora, porque eu tenho especialização em teologia pentecostal, agora eu vou me achar dono da verdade pentecostal. Entendeu? Então é nesse sentido, é nesse aspecto que abordo. Ok? Então, irmãos, seguindo o raciocínio, vamos lá. Próximo slide. Vamos para o próximo slide. Consequências sociais e culturais. Conforme os séculos avançam, a sociedade pós-moderna se torna vítima do esfacelamento do conhecimento e da relativização da verdade. Como resultado, observa-se um emburrecimento da inteligência, refletindo na dificuldade de discernimento crítico e na liquidez de liberdade que leva à ausência
você tem dificuldade de tomar decisão. Porque é o que eu disse, se você procura o conselho de um profissional, você tem um conselho. Se você procura conselho com outro profissional, você tem outro conselho. No fim, qual seria a melhor decisão? Entenderam? Por exemplo, quando estávamos inaugurando a igreja lá em Andrianópolis, eu queria pintar a igreja. E aí queria saber qual a tinta que ficaria em conta, mas que teria mais durabilidade no serviço. Eu consultei diversos vendedores e tal para me convencer, até que cheguei a uma conclusão: não adianta eu querer economizar dinheiro, eu vou ter que comprar o produto caro se eu quero o efeito prolongado. Entenderam? Então, nesse aspecto, o conhecimento esfacelado, cada vez que passa, a tomada de decisão para nós, seres humanos, vai ficando cada vez mais difícil. E para vocês, adolescentes, jovens, por isso que eu disse que eu acho um desafio muito grande, um desafio extraordinário. Porque quando você tem alguém que te teria uma solução única, pronto, você simplesmente seguiria o conselho, simplesmente ou não, né? Mas quando você tem diversos conselhos, quando você tem diversas sugestões, você continuará tendo que julgar o que é que você vai escolher. Entenderam? Então, nesse ponto, o que é que a pós-modernidade fez? A pós-modernidade trouxe ciência de sobra, jogou no ventilador e agora você decide. Juntar os pedaços. Tem que sair juntando os pedaços. Juntando os pedaços. E agora? Qual os pedaços que eu vou... Pastor Silvanei, é bem simples essa forma como o senhor está explicando. Eu entendi. E se você for olhar na área automobilística, mecânico, antes você ia na oficina, o mecânico fazia tudo. Hoje você vai na oficina, o camarada que mexe com suspensão, ele não entende nada de motor. Então, assim, a gente está falando dessa deficiência da sociedade, que antes a gente ia no doutor e falava: rapaz, tu está com isso e aquilo. Hoje você vai no hospital, o camarada fala: esse caso já não é para mim, você vai ter que ir lá no especialista, ou vai ter que ir para Goiânia, lá no tal lugar, assim, porque lá eles vão entender disso aí. E antes você ia no médico, ele falava: já passava o boletim completo, né? Eu entendi essa colocação. É como eu falei, eu usei a princípio a medicina como exemplo, né? Mas é em tudo, irmãos, é em construção. Hoje você vai procurar pedreiro, ele não assenta piso, o outro não consegue fazer parte elétrica, o outro, entenderam? É em tudo que você imaginar. Não é, a gente não está aqui selecionando só profissão A ou B, é em tudo. É como o pastor acabou de falar aqui do mecânico, e assim vai. Tudo, absolutamente. Né? Então, essa é a realidade da nossa sociedade no mundo pós-moderno. Olha, consequências sociais, o próximo, esse que está falando, né? Refletindo, diante desse cenário, torna-se essencial refletir sobre alternativas que permitam à juventude cristã fortalecer sua espiritualidade e buscar conhecimento sólido para enfrentar as influências do mundo pós-moderno, a valorização da verdade, a sabedoria e da inteligência pode servir como um contraponto à fragmentação cultural e ao relativismo contemporâneo. Valorização da verdade, da sabedoria e da inteligência. O que seria essa valorização da verdade? A volta à proposta daquilo que falamos que era período da Idade Média. A volta às Escrituras como a base da verdade de Deus. Amém, jovens? Amém. Valorizar as Escrituras como a verdade de Deus. Glória a Deus. No mais, o que fizeram os iluministas, os pós-modernistas, foi isso que acabamos de queixar. Agora, a verdade absoluta de Deus, ela permanece, reconhecendo ou não os seres humanos. A verdade absoluta de Deus estabelece. Por exemplo,
Quando eu citei aqui a genética como ciência, me lembro de um dia que estava numa aula de laboratório e estudávamos naquele dia o DNA, a fita de DNA, e a professora colocou num copo, né, a fita de DNA, e se hidrogenou a fita, e aí estávamos observando, analisando, e de repente ela soltou: gente, só Deus para fazer uma coisa dessa, né? Aí ela voltou atrás e disse: para quem acredita que é Deus? Quem estava na sala de aula, né? Ela foi pega, né? Ela disse: só Deus para fazer uma coisa dessa. Por quê? A verdade de Deus, ela é estabelecida, e é aquilo que falei. A verdade de Deus, ela está estabelecida e ela resiste e resistirá qualquer teste. Glória as intenções e criações humanas, elas são checadas e aqui e acolá tem falhas. Então, a valorização da verdade de Deus, da sabedoria, não humana, mas sabedoria de Deus e da inteligência, que nesse caso aqui, essa inteligência é aquilo que falei antes, de a gente não se apegar a um diploma, entendeu? Eu não sou inteligente porque eu tenho um diploma. Não, a inteligência é algo muito diferente disso, que é aquilo que falei. Inclusive, cada vez que passa, ao pegar um diploma, eu procuro esconder ele, porque nesse caso é mais uma fatiazinha só, entendeu? É só mais uma fatiazinha. Então, cada vez esconde esse diploma ali e vamos indo para outras janelas. Nesse ponto, meu incentivo é: eu e você, em busca do conhecimento hoje, não podemos nos satisfazer com um tipo de conhecimento. Amém? Amém. Muito bem. Então, progredindo, vamos aí para o próximo slide e vamos de volta ao texto agora. De volta ao nosso texto bíblico, para pensarmos sobre espiritualidade, é preciso atentarmos para o que Paulo quis dizer com vontade de Deus. Bom, depois de sairmos desse momento da reflexão aí sobre o problema que a pós-modernidade trouxe, e é o contexto que estamos inseridos, agora vamos pensar no que seria a vontade de Deus do ponto de vista bíblico, espiritual, teológico. Como estabelecermos vontade de Deus para nós hoje? Como posso saber? Como descobrir? Vamos adiante. A vontade, Ele deseja que sejamos santos. Tá, vamos adiante no próximo slide. Pense nisso. Como alcançar a santidade diante de Deus? Como alcançar? Aí temos três propostas. Primeiro, abster-se da prostituição. Bom lembrar que a palavra traduzida aqui, na versão corrigida por prostituição, ela pode ser traduzida igualmente como pecados sexuais, entendeu? Mesma coisa. Então não é só a prostituição em si, ali está incluído qualquer desvio de sexualidade. Letra B, aprender o uso correto do corpo. Uso correto do corpo. Esse uso correto aqui não é de acordo com o que ensinam por aí os humanistas. Uso correto de acordo com quem produziu o corpo, porque o corpo foi produzido por Deus e aqui está o manual do uso. Glória a Deus. Isso. A Bíblia, ela é um manual de instrução. E aí já vamos discutir isso. Quando você compra qualquer eletrodoméstico, ele é acompanhado com o manual de instrução. Se você usar diferente do que está no manual e o problema e o objeto der problema, a garantia cobre, sim ou não? Não cobre. Um exemplo: se aqui acho que não tem energia 107 volts, é 220. Mas, por exemplo, lá na nossa região tem a energia 107 volts. Aí você compra um objeto 107 volts e conecta ele numa tomada de energia 220. Você vai queimar o objeto pela carga elétrica que ele não suporta. Nesse caso, a garantia não cobre. Quando o técnico vai analisar, A gente veio daquela região para cá, tivemos que comprar um transformador. Exatamente. Então, quando o técnico vai analisar o que aconteceu no objeto, o técnico vai detectar que foi carga elétrica alta. Então, a garantia não cobre. O erro foi teu e não escolhi a tomada certa. Ok? Nesse caso,
Deus foi quem nos criou e deixou um manual de instrução para a gente como usar o nosso corpo, a nossa vida. E se a gente arriscar usar diferente, não tem problema, Ele não vai barrar. Deus não vai nos impedir. Por exemplo, lá no capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão disse: ande segundo a vista dos teus olhos, segundo o que desejar o teu coração. Vai. Aí ele diz: saiba, porém, de uma coisa: por causa de tudo isso, Deus te trará juízo. Então Salomão dá corda e ao mesmo tempo ele colhe a corda. Por que ele está dizendo isso? Exatamente porque Deus não nos impedirá de cumprir com aquilo que a gente quiser fazer, aquilo que a gente desejar fazer. Deus não vai nos barrar. Agora, as consequências, a garantia dele não cobre. Entenderam? As consequências, a garantia dele não cobre. Por exemplo, conheci uma irmã que disse que orava para um casamento. E aí ela conheceu um rapaz que ela achava o máximo, né? Aí ela disse que orava assim: Deus, prepara o casamento para mim, Deus, mas eu quero casar com fulano de tal. Lá para Deus, né? E casou-se com fulano de tal. Eu conheci ela ainda bem jovem no casamento ainda, viveu muitos anos de casamento. Acho que depois dos 60 anos terminou largando, porque foi uma vivência inteira turbulenta. E ela era consciente disso. Também, do jeito que eu pedi para Deus, Deus não tinha mesmo que me livrar agora. Então, olha, ela não quis casar, quis ficar orando, mas ela orava já falando: é com ele. E Deus deixou casar. Porém, os problemas, a garantia não cobre. Entenderam? Os problemas que surgiram no casamento, a garantia não cobrou. Agora, quando a gente busca de Deus a direção para a nossa vida de acordo às Escrituras, aí o casal que casa segundo a vontade de Deus não vai ter problema? Claro que vai. Quem disse que não? Claro que vai ter problema. Só que aí, quando esse casal que orou, buscou a Deus, esperou em Deus, a vontade de Deus, casou, quando esse casal enfrenta por frente, o problema chega lá e requer a garantia, aí Deus diz: eu vou cobrir. Glória a Deus. Tá bom? Aleluia. É por isso que o casal que busca a Deus no casamento, para o casamento, será feliz. Porque são perfeitos? Não. Porque nunca terão problemas? Também não. Mas por quê? Porque a garantia vai cobrir. Aleluia. A garantia vai cobrir. Glória a Deus. O custo que essa relação, esse relacionamento tiver. Glória Amém, a Deus. jovens? Amém. Muito bem. Então, prosseguindo, a metanarrativa bíblica ensina que a santidade, nossa indagação é como adquirirmos a santidade. A santidade é um atributo comunicável de Deus que ele exige de quem se achega a Ele. Aqui está o problema. Espiritualidade é isso. Espiritualidade é nós termos condições de nos aproximarmos de Deus. E a metanarrativa hoje, no aspecto religioso, quando fala de santidade, de duas coisas uma: ou espiritualizam, ou então negam, dizendo: não, os seres humanos não têm como ser santos. Ninguém é santo. Quem já ouviu esse dizer? Ninguém é santo. Eu já ouvi. Isso é normal, né? Ninguém é santo. Então ali está. A santidade é um dos atributos de Deus. Em sua divindade, Deus é santo. Porém, os atributos de Deus, existem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, o que é que Deus não comunica com os seres humanos? Poder, um exemplo. Deus não nos dá o poder que Ele tem. Já ouviu quem dizer que Deus não dá asa à cobra? Então, imagine se Deus desse poder para a gente fazer o que a gente bem quer. O mundo ia existir 2 dias só. Um dia antes de ser destruído e um dia depois de destruído. A gente acabaria com o mundo. Então, poder é um atributo que Deus tem, que Ele não comunica com os seres humanos. No Salmo 62, ele fala: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Acabou. Ele não dá a ninguém. O segundo tipo de atributo é o atributo comunicável. Esse atributo é o atributo que Deus compartilha com o ser humano. Nesse caso, o atributo do amor.
é um atributo que Deus compartilha. Deus coloca amor no coração de quem o ama para amar o próximo. Um exemplo, nesse caso, a santidade também é um atributo comunicável. Nós somos santos em nós mesmos? Agora, para quem aproxima de Deus, é possível se tornar santo? Sim. Por quê? O próprio Deus comunica a nós a santidade. Então, nesse sentido, como é um atributo comunicável, só tem uma exigência. E a exigência é essa: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para seres meus. A palavra santo aqui no texto quer dizer separados. Então Deus está dizendo assim: ser-me-eis separados, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou separado e vos separei para seres meus. Então, em outro âmbito do pensamento, o que seria santidade? Seria a exclusividade para Deus. Aleluia. Fiquei mais claro? Ficou mais claro agora? Exclusividade para Deus. Isso é santidade. Glória a Deus. Exclusividade para Deus, acho que já fica um pouco mais inteligível, né? Tem um hino que fala de exclusividade. Qual é o hino? Quem se lembra aí? Exclusivo, sou exclusivo. Tem um hino que fala isso, se é, né? Os jovens cantam muito lá para a nossa região, não sei aqui. Então, ser exclusivo para Deus é exatamente não se dividir entre Deus e o mundo. Depois nós vamos tratar das redes sociais, por exemplo, como laço. Que as redes sociais como laço facilmente nos divide para Deus e o mundo. Lá no tempo de Jesus, o que era pior para os seres humanos era o dinheiro. Naquele tempo lá, Jesus disse: olha, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se ele estivesse hoje no mundo, se ele voltasse hoje aqui no mundo fisicamente, eu temo que ele diria: não podeis servir a Deus e às mídias. Entendeu? Eu temo que ele diria isso, porque hoje, na verdade, as pessoas usam a mídia até para ganhar dinheiro, por aí. Muito bem, então, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Então, olha, nós temos primeiro o motivo para ser santo, que é ser santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, para se comunicar com Deus, é necessário ter a santidade. Agora, do outro lado, no Novo Testamento, Pedro disse para a gente ser santo como ele é santo. Perceberam? A comunicação do atributo é possível. É possível sermos santos porque ele é, e é possível sermos santos como ele é, porque ele é que comunica, santifica a sua santidade a nós. Glória a Deus. E nesse ponto aí, a gente não precisa ter medo de Deus, porque a santificação, ela é progressiva. Você não consegue ser santo sem o exercício da santificação. Então não tem problema se você hoje pensar: puxa vida, hoje eu estou longe de Deus. Mas se Deus disse: você é meu, separado, eu te separei para ser meu, você pode dar um passo hoje, você pode dar outro amanhã, você pode dar outro depois, você pode vir se achegando para Deus a cada dia. Não significa que Deus te chamou hoje, você tem que voar até Ele em um só passo, mas é necessário termos esse propósito. Você está finalizando na hora. Não, pode ir. Eu teria mais família, só para eu controlar. Pode ir até o 7:25. Então vamos lá. Próximo slide. Admissão. Olha, admite-se, portanto, que nossa espiritualidade depende inteiramente de nossa disposição. Preste atenção nessa palavra, nossa disposição para exercitar a santificação. Então a santificação é isso. Depende da nossa disposição. Eu quero ou não ser santo? Depende
da nossa vontade, da nossa disposição, porque depois que a gente dispor, eu quero ser, pronto, não tem nada mais que vai barrar, porque agora eu exercitarei, cada dia um passo mais longe, entenderam? Do que é impuro, do que é imundo, e cada dia um passo mais próximo de Deus. E a santificação, o próximo slide, olha bem, santificação, o que é? É um estado de separação das impurezas e a consagração a Deus ou ao seu trabalho. Então vamos entender isso aqui, porque aqui há um equívoco. Há pessoas que pensam em santidade, naquilo que já falamos, em uma fatia. Tem pessoa que pensa em santidade como sendo separada do mundo. Aí um exemplo, a pessoa já converteu ao Evangelho e já conseguiu vencer os instintos mundanos. Vamos referir em relação às modas de roupas, por exemplo. Agora já está vestindo como crente, vamos dizer, como pentecostal. Agora já estão vestindo como pentecostal. Agora, beleza. Aí a pessoa pensa assim, pronto, alcancei. Aí se veste como pentecostal, chega ali, senta no banco, assiste o culto, vai embora. Às vezes até profetiza, às vezes até ministra um dom, e vai embora. Amém. E aí a pessoa interpreta nessa janela de que ela é santa. Mas a palavra santificação, no texto bíblico, não acaba aí. Nós precisamos do conhecimento pleno do que é santificação. Glória. E você deve entender isso, porque isso daqui, hoje, inclusive, comentei com o pastor Marcos, eu percebo hoje um outro desafio para os jovens, é exatamente o que alguns jovens já me perguntaram: pastor, como que eu vou descobrir o que Deus quer da minha vida? É um desafio para o jovem descobrir. Então está aqui o problema. Santificação primeira parte, separação das impurezas. Tudo bem, me libertei do mundo, me libertei das coisas mundanas, das coisas pecaminosas. E agora? Terminei o processo de santificação? Não, eu estou na metade. Glória. A outra metade agora é a dedicação a Deus e ao seu trabalho. Aleluia. O que é que eu estou fazendo para Deus? Glória a Deus. E aí, jovem, é aqui que se completa o que é santificação. E a vontade de Deus é o quê? A vossa santificação. Então Deus quer nos ver separados do pecado e trabalhando para Ele. E não podemos parar antes de conseguir concluirmos essas duas partes. O que é que eu já estou fazendo para Deus? E aí você já pergunta: mas o que é que eu vou fazer se eu não sei o que Deus quer que eu faça? Essa pergunta é uma pergunta da atualidade. Inclusive tem um versículo que fala: o solteiro cuide das coisas em como há de agradar ao Senhor, né? Exatamente, como agradar o Senhor. O casado vai agradar a esposa, depois agradar o Senhor. Aí o jovem promete que quando casar vai servir melhor deles. Eu também pensava assim: quando a gente casar vai ficar mais fácil para a gente ser fiel, servir, cooperar, trabalhar, vai ficar mais fácil, ficar melhor. E Paulo já sabia que não é nada disso. Não, solteiro, cuide das coisas do Senhor, porque o casado tem um obstáculo. O casado tem que cuidar primeiro como agradar a esposa, depois. E tem uma coisa: não adianta tentar pular a etapa, porque Pedro disse que se pular a etapa, as orações não são respondidas, as orações nem sobem. Então está aí, é isso aí, acabou o papo. Agora tem que lidar com essa situação. Muito bem, então voltando ao nosso assunto, o desafio é esse: e o que eu vou fazer para Deus? Por exemplo, no nosso mundo pós-moderno que acabamos de falar, como você primeiro faz cursinhos e tal, durante os seus estudos você vai alimentando o que é que você quer continuar estudando, se você quer estudar medicina, se você quer estudar engenharia civil, se você quer, enfim. Aí desse mesmo modo, quando joga para o lado espiritual, a gente gostaria de saber o que Deus quer que eu faça.
aceito ou não, se é do meu gosto ou não, entenderam? A gente gostaria de saber previamente o que Deus quer que a gente faça. E Deus, escute bem isso aqui, Deus é um ser todo-poderoso, soberano, porém não arbitrário. Deus nunca, absolutamente, coloca sobre nós como um árbitro determinada coisa. Ele espera a nossa espontaneidade. Então, como que eu faço para Deus? Um exemplo, a multidão perguntou isso para Jesus, quando Jesus disse: olha, a obra que vocês têm que fazer é crer naquele que o Pai enviou. Pronto, para aquela multidão que era incrédula, a primeira obra que eles tinham que fazer era crer. Quando perguntaram: o que é que nós vamos, que obra que nós vamos fazer para Deus? Crer naquele que Ele enviou. E depois de crer, eu vou dar uma dica, pastor Marcos, pastor Luizinho, as dicas de Flávio. Pode dar a dica? Pode. Então tá. Para você descobrir o que Deus quer que você faça, a chave do segredo é essa: faça o que os vossos líderes pedirem. Glória a Deus. Amém. O que o pastor pedir, o que os líderes pedirem, faça, porque essa é a primeira chance que Deus está te dando para você descobrir o que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Gente, isso aqui é algo que eu só aprendi apanhando na vida até ralar todo o nariz. Deixa eu dar o meu rápido testemunho. Aos 16 anos, Deus me chamou para o ministério e me fez extraordinárias promessas, que partes dela aí está por vir. Aos 16 anos de idade. E mais ou menos uns 6 meses depois, eu estava lá na oração, cobrando Deus, dizendo: Deus, até hoje não vi nada acontecendo. Aí naquela oração, Deus disse lá dentro de mim: e você fez o que eu te falei que era para fazer? Nunca mais perguntei a Deus como queria cumprir a promessa. Meu Deus. Comecei a fazer. Glória a Deus. Dos 13 anos aos 15 anos, eu era secretário da escola bíblica dominical para fazer chamada, depois passei a ser na congregação tesoureiro. Aos 15 anos eu era tesoureiro. Aos 17 anos, fui colocado como professor da escola bíblica dominical para os jovens. Mais tarde, lecionei para os adultos. E nesse meio de tempo, projetei minha vida aos 18 anos para ser pregador itinerante. Eu queria viajar no mundo. Não queria ser consagrado nem para diácono. Porque eu dizia comigo mesmo: se eu pregar só como cooperador, se eu disser alguma bobagem, vão dizer: não, deixa eu falar cooperador. Se eu me tornar um obreiro, eu terei responsabilidade para com o ministério. Então não quero ser consagrado, quero pregar, vou pregar. E me projetei. E até naquele tempo, a capacidade de memória me ajudava a formar. Eu era bom, eu tinha tudo para ser um pregador itinerante. Aos 19 anos eu já pregava nas festas, nas aberturas de festas da região e tal. E tudo bem, tinha tudo para ser, me casei. Fui, na verdade, me noivei. No noivado, o pastor presidente disse: a partir de hoje, o pastor irmão Simonei vai cooperar aqui na sede. Ele levou para a sede. Pregador, colocou na porta lateral assim do púlpito, do jeito que ele estava me vendo toda hora. E deixou um ano inteiro sem pregar nenhuma vez no culto. E todo dia tinha que me ver na porta. No meio de semana, tinha dia que não tinha culto na sede, os irmãos das congregações me convidavam para ir na congregação, e eu pedia para ele: pastor, pode ir lá cooperar com os irmãos da congregação e tal? Algumas vezes ele já tinha alguma coisa, eu dizia: não vou precisar de você e tal. Mas tinha vezes, irmão, que não tinha como ele disfarçar, ele abaixava a cabeça e ficava assim. Aí ele falou: eu acho que eu vou precisar de você. Acho que vou precisar. Pronto. Um ano inteiro sem pregar. Tudo bem, estava livre. Na primeira oportunidade que ele me deu, era uma terça-feira, eu estava orando. Ele chegou no meu ombro, na hora do culto já. Chegou no meu ombro: irmão Simonei, você pode dar um sim para a igreja hoje? Quem já estava não sem pregar? Posso, pastor. Levantei,
ministrei ensino na igreja. Aí tive várias terça-feiras de oportunidades. Quando completou o ano de diaconato, ele me apresentou ao presbitério. E aí, logo depois, começou uma oportunidade para me ensinar na reunião do obreiro. Final da história, ele me meteu em escola bíblica dominical, em lecionar curso de teologia, em ministrar para os obreiros. Final da história, pastor Joaquim fez uma torção no meu ministério e me fez descobrir o que Deus queria de mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Não fosse ele, talvez eu estaria quebrando a cabeça até hoje querendo ser pregador itinerante. Aí ele fez ser pastor, coisa que eu nunca queria, e ainda dedicar ao ministério do ensino, dedicar ao ensino bíblico. Então hoje eu entendo que não fosse o pastor como a ferramenta de Deus para torcer a minha visão e fazer enxergar o que ele queria de mim, talvez estaria até frustrado já. Pelo contrário, hoje estou achando que a vida é pequena para eu executar tudo o que Deus tem para eu fazer para ele. Amém? Glória a Deus. Então, jovens, fica aqui a dica. Não quero cabeça pensando, eu vou cantar, vou pregar, eu vou ser missionário, o que eu vou fazer? Não quero cabeça com isso não. Siga a orientação. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos isso? Vamos. Porque lá adiante, quando você der com fé, você estará dentro do ministério que Deus quis que você estivesse. Amém? Amém. Muito bem. Próximo slide. Consagração a Deus. Já terminamos esse comentário aqui. Pode passar. Né? Já terminamos comentando. E o que seria espiritualidade? Bom, aí está. Vamos concluir. Né? O que seria espiritualidade? É a vivência em oposição à carnalidade que se manifesta na abstenção consciente do pecado e da concupiscência. Isso é espiritualidade. Quando você tem a condição de viver em oposição à sua concupiscência sem obrigatoriedade, livre e espontaneamente. Eu gosto de falar também sobre autonomia e liberdade nesse ponto aqui. Autonomia e liberdade. Nós só nos tornamos autônomos e livres quando a gente consegue deixar de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Aí somos autônomos e livres. Quando a gente está fazendo aquilo que a gente quer fazer, a gente é escravo do desejo. Isso é do meu momento. Vamos lá. Abstenção consciente do pecado, da concupiscência. Abstenção consciente seria isso, né? Abstenção consciente do pecado, da concupiscência, sim. Toda suposta espiritualidade, escute isso. Toda suposta espiritualidade que não condiz com a pureza dos sentimentos e a abstenção das concupiscências carnais não passa de uma espiritualidade pitificada. Volto a falar aquele negócio de quando alguém pensa em santificação só numa fatia e quando alguém pensa em espiritualidade em uma fatia. Por exemplo, tem pessoas que acham que espiritualidade é pular na igreja, é profetizar, é fazer isso aqui, entendeu? Fulano é espiritual. Isso é uma fatia do que seria espiritualidade. Agora, a verdadeira espiritualidade é aquela que nos move fora das emoções espirituais que nos levam a ter esse comprometimento. Porque tem muitas pessoas que saltam na igreja, falam línguas, profetizam, mas a vida pessoal dela é comprometida com o pecado. Tivemos uma experiência em Jaú, numa época bem esquisita. Existia no conjunto uma jovem que todo dia que o culto ficava melhor, essa jovem pulava e até caía na igreja. Puxa, que jovem cheia, né? O tempo foi passando. E chegou um tempo que ela resolveu confessar o problema dela. Na verdade, ela estava há anos em pecado. E aí confessou. E quando o culto agitava, ela sentia tanto medo de Deus usar alguém e revelar o pecado dela, que aí ela entrava no monte. Entenderam? Uma suposta espiritualidade. Então, fique atento. Espiritualidade, você vai se sentir espiritual quando você tiver essa condição de manter os seus sentimentos puros, abster do mundo, você é espiritual. Está sendo guiado pelo Espírito. Se você consegue reter dos desejos carnais
das impurezas mundanas, isso é prova de sua espiritualidade. Pastor, mas eu não consigo pular da igreja. Esse é outro ponto. Se Deus te quer fazendo isso, é aquilo que falei, com o tempo você chegará lá, mas o começo está aqui. Não há como manter espiritual, supostamente espiritual, sem a pureza, porque aquela espiritualidade vai ruir. Muito bem, próximo slide. Olha o conselho de Paulo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O verbo grego peripatel significa pisar ao redor, e hebraicamente quer dizer levar a vida, conduzir a vida vivo, atento. Entendeu? Então, quando o texto está dizendo andai em espírito, o texto está dizendo ande atento, percebendo o terreno que você está pisando, para não cair em tentação. Lembra a oração de Jesus ensinou os apóstolos? Não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, deixe-nos atentos. Quem anda em espírito está atento, não cai no laço da cidade. Próximo slide, Bruno. Olha o conselho de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor dando leão, buscando a quem possa tragar. E aí, nós vamos no próximo slide para. Vamos ter que pausar aqui, vamos pausar. Pensei que já era pausa. Depois a gente faz um resumo aqui, pastor. Que Deus abençoe. Nós vamos para o momento da pausa, Depois estaremos continuando sobre aquela questãozinha das redes sociais. Basicamente a gente já deu uma adiantada boa, mas há uns pontos que eu ainda quero frisar antes da gente fazer a conclusão. Então, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, agradeço. Vamos lá para o intervalo, e de volta com o pastor Marcos e a liderança. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos um minuto aí.